Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou aluna de Medicina da UFMG, acabei de entrar no internato e aqui no canal eu compartilho um pouquinho da minha trajetória na medicina com vocês. Fiquei um tempinho sumidinha daqui, mas eu decidi que eu vou voltar a gravar conteúdo pro YouTube também. Nesse vídeo, especificamente, eu vou falar sobre um tema relacionado com preparação para residência médica, porque eu tô nessa fase da vida, né? Entrando agora no internato, últimos 2 anos da faculdade, então eu tô me preparando já para essas provas que são tão concorridas. Depois eu posso fazer um vídeo falando mais sobre quando começar a se preparar, né? Por que eu decidi já começar a me preparar agora. Mas nesse vídeo em si, eu quero falar um pouco como que foi o processo de escolha do cursinho, os pontos que eu achei, assim, super relevantes de pensar na hora de escolher o meu preparatório para residência e compartilhar isso com vocês. Já adianto, gente, que isso é uma coisa que não vão ser, às vezes, 30 segundos de story de uma blogueira que você vai assistir que vai te ajudar a decidir o seu cursinho. Pesquise sobre a empresa, pesquise sobre o cursinho, converse com ex-alunos, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, esse vídeo também é para te ajudar nessa escolha. É lógico que eu vou falar do cursinho que eu escolhi, mas eu quero enfatizar os pontos que me levaram a escolher ele, sabe? Pra você conseguir procurar isso na hora de escolher o seu cursinho pra residência. Bom, como eu sei que essa pergunta inevitavelmente vai aparecer, eu já vou adiantar. Eu vou me preparar com o Med Grupo. Eu vou fazer 2 anos de cursinho. Agora, no 5º ano, eu vou fazer o Med Curso e no 6º ano, eu vou fazer o Med. Tem diferença entre esses 2 anos, depois eu posso explicar isso também em um vídeo separado, mas agora eu vou focar mais no porquê que eu decidi fazer, né, o Med Curso esse ano. A primeira coisa que me levou a escolher, gente, que eu procurava realmente num cursinho, era ter aulas presenciais. Eu sou uma pessoa que me adapto com esse tipo de método, eu acho que ter ali o horário certinho pra eu chegar toda semana, ter um horário fixo, presencial para eu ir, me ajuda a ficar em dia com a matéria, sabe? É uma coisa que já organiza a minha semana, não fica, tipo assim, a minha, né, disposição ali de assistir uma aula online. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu fizesse um cursinho 100% presencial, acaba que com a mudança de rotina que a gente tem ao longo do internato, né, cada hora a gente tá num estágio diferente, com horários diferentes, em hospitais diferentes, isso poderia, de alguma forma, às vezes, não caber dentro da minha rotina em alguns períodos específicos do ano. Então, assim, quando eu soube que o Med Curso, ele também ia me disponibilizar as aulas gravadas, ou seja, todas as aulas que eu assisto presenciais em auditório, né, com os professores, porque na minha cidade os professores vêm até aqui dar essas aulas, eu também tenho aulas que esses mesmos professores gravam dentro de um estúdio. Então, não é nenhuma transmissão ali da aula ao vivo, e sim uma nova aula que eles fizeram com esse mesmo tema, disponibilizada ali na minha plataforma. Então, isso me assegurou, né, que se eu precisar faltar uma semana X ou Y, eu vou ter essas aulas ali já todas na plataforma dispostas para eu assistir. No ano passado, mais ou menos ali da metade pro final do ano, eu fui pro Rio de Janeiro para conhecer a empresa, né, para conhecer o Med Grupo e ver todos os bastidores. E nessa data que eu fui lá, eu pude ir em uma aula de auditório presencial pra ver como que era, gente. E naquele dia eu já fiquei, assim, de cara com o quanto que os professores são bons. Tipo, realmente, a didática, assim, você se sente num espetáculo ali, sabe? Eles fazem da aula um verdadeiro show, assim, cheio de macete pra você gravar, com uma didática, assim, que você fica... Gente, por que nunca me ensinaram essas coisas assim, sabe? Logo ali eu já tive essa certeza, assim, que a forma de explicar seria muito eficiente. E além disso, também no ano passado, eu tive acesso à plataforma, então eu vi muitas das aulas que eu falei que tem essas gravadas, e eu gostei muito também. Eu já comecei a fazer o cursinho esse ano, então já fui na minha primeira aula, então já tô, assim, 100% satisfeita com a metodologia de aulas presenciais. Realmente era aquilo que eu tava buscando. Então, o primeiro ponto é esse, ter aula presencial, mas ao mesmo tempo ter essas aulas gravadas na plataforma também. Outra coisa que eu acho imprescindível, assim, você procurar saber antes de decidir o seu cursinho, sobre o banco de questões que ele vai te oferecer. Como que é esse banco? E não só pensando em número de questões. Porque número de questões, gente, é fácil. Na internet, no Google, se você procurar, você acha as questões. Mas sim, o que mais esse banco te oferece? Então, assim, eu vou falar da plataforma, né, da Medsoft, que é a que o Med Grupo disponibiliza para os alunos. Todas as questões que estão lá tem gabarito comentado, assim, item por item, tudo explicadinho. E a grande maioria dessas questões do banco tem ainda vídeo.
respondendo a questão. Então, tipo assim, como se fosse uma microaula sobre aquilo que aquela questão cobrou, sabe? E muitas vezes os professores não só respondem a questão, como ainda vão te dando outros insights e te lembrando de coisas que você já aprendeu, né, na hora da aula lá, seja ao vivo, seja gravada. Então, assim, eu já comecei a fazer minhas questões essa semana e mesmo as questões que eu tava acertando, eu tava querendo ver essas correções, né, de questão ali, o vídeo pequenininho, porque é assim, 3 minutinhos que já te lembra, já te ajuda a revisar um conceito que você poderia ter esquecido. Então, assim, isso eu acho fundamental, ver o que o cursinho ele te disponibiliza no banco de questões. Só a questão, muitas vezes, não é o suficiente. Então, igual eu te falei, tem o gabarito comentado, tem esse vídeo. Além disso, dentro da plataforma, a gente tem uma abinha que dá pra você mandar ali uma dúvida que você ficou sobre aquela questão. Então, às vezes, você leu o gabarito, você viu o videozinho e ainda assim tem uma dúvida, você consegue mandar a sua questão lá e ainda acessar as perguntas que outras pessoas fizeram daquela mesma questão, sabe? Dúvidas. E eles respondem super rápido e você consegue acessar essas respostas. Outra coisa também, eles mostram, na hora que você clica na alternativa, te mostra a porcentagem de alunos que marcaram aquela alternativa e a porcentagem que marcaram outras. Ou seja, você consegue ver a dificuldade ou facilidade da questão, sabe? Então, isso são pontos que vêm a mais dentro da plataforma que eu acho que super ajuda na hora de você fazer questões. Porque assim, gente, fazer questão é super importante, até porque no final das contas o que você vai fazer é uma prova, então você tem que se preparar por questões dessas provas que você vai prestar lá no final do seu ano. Outro ponto que eu acho que você tem que se preocupar é com os materiais. Será que o cursinho ele te oferece as apostilas, tanto físicas quanto online? Porque eu acho que é bom você ter essa facilidade de ter o online, porque você consegue ali acessar em qualquer lugar, ler a sua apostila de qualquer lugar, mas eu acho que ainda assim é importante o cursinho te oferecer a apostila física, porque é diferente, né? Você grifar ali, você colar uma coisa, um post-it de uma anotação que você fez. Sei lá, isso assim, pode ser pessoal, né? Mas eu gosto de ter material físico. Então eu fiz questão de ter um cursinho que ia me providenciar as duas coisas, tanto a apostila online quanto a apostila física. Todas as aulas que a gente vai ver nos auditórios, a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é pegar as 2 apostilinhas do dia. Então, toda semana a gente recebe 2 apostilas. De vez em quando que não recebe porque, vamos supor, semana passada, por exemplo, foi um exemplo disso, né? A apostila que a gente pegou, as 2 aulas vão durar 2 semanas, porque são temas um pouquinho maiores. Mas, enfim, eu gosto de ter tanto o físico quanto o online. E uma coisa que é interessante falar também é que na plataforma, na Medsoft, né, que a gente recebe, a gente tem essas apostilas digitalizadas e dentro da apostila tem vídeos. Então, assim, tópicos mais importantes da matéria, eles ainda encaixam vídeos dentro daquele texto que você tá lendo para te explicar um conceito que às vezes é mais cobrado em prova ou então é um pouquinho mais difícil de entender. Mais um ponto que eu acho super importante é o apoio que o cursinho te dá. Ele oferece algum tipo de auxílio, de organização de estudos, de planejamento de revisão, um certo guia para te ajudar ali na hora de escolha escolha não, né? De como que você vai fazer aquele tipo de prova, ou seja, um direcionamento melhor para as provas que você vai prestar. Eu acho que isso é importante. E o MedGrupo tem oferecido isso para os alunos. A gente tem a mentoria com eles. Então, assim, uma vez por semana a gente tem mentorias. Inclusive, a desse ano vai começar hoje, a primeira mentoria, com os professores trazendo esse tipo de ajuda pra gente. E pelo que eles falaram no primeiro dia de aula, ao vivo, essa mentoria ao longo do ano, ela vai se personalizando, ela vai individualizando. Então vão dividir a gente em grupos menores até chegar no individual. Eu vou contando depois pra vocês como que vai ser, mas eu acho que ter um ponto assim de apoio no cursinho é muito importante também, porque é tanta matéria, tanta prova e às vezes a gente viu aquilo na faculdade, mas a gente não sabe como que é a abordagem ali na hora da prova da residência, sabe? A gente chega nesse novo universo muito perdido. Então, assim, eu acho muito interessante o cursinho oferecer isso para os alunos. Eu lembrei de mais uma coisa que eu esqueci de falar na hora do banco de questões. Uma outra coisa que eu acho muito importante é, além de ter só questões, você ter acesso a provas na íntegra e simulados. Você conseguir ter acesso a simulados ao longo do seu ano. Acho que isso faz toda a diferença na hora de preparação. E por fim, gente, um ponto que eu acho que, assim,
é uma segurança a mais na hora de você escolher o seu cursinho isso. Não é decisivo, mas eu acho que é um ponto que te dá essa segurança, que é a questão da reputação do cursinho. Escolher um cursinho que já tá no mercado há mais tempo, que já tem um histórico de aprovações relevantes, que você conhece uma pessoa ou outra que já fez e que não tá surgindo do nada, sabe? Porque hoje em dia a gente vê muita coisa surgindo a todo instante na internet e muitas vezes a gente não sabe a confiabilidade daquilo. Então, assim, eu escolhi... Tipo assim, é lógico que eu tenho um certo viés, eu não escondo de vocês, eu sou parceira do Med Grupo, mas assim, isso é uma coisa que eu sempre falei, inclusive tem story meu antigo falando, que eu ia fazer Med Curso e Med. Então assim, antes da possibilidade de parceria com eles, eu já ia fazer, eu já tinha conversado com a minha mãe sobre isso, ela já estava disposta a me matricular no cursinho. Então assim, foi uma honra pra mim ser chamada por eles pra ser parceira, mas assim... o fato de, na época, eu já saber que eu queria fazer Med Grupo era justamente por conta da fama dele, né? Da reputação que ele tem. Tanto de médico formado que já fez Med Curso e o Med, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que você tem que pesar ali na hora de escolher o seu cursinho, né? Será que eu já ouvi falar desse cursinho antes? Quem já fez? E isso pensando em qualquer cursinho que você estiver analisando. Eu acho que é um ponto legal. Bom, gente, então é isso. Eu queria trazer um pouquinho mais sobre essa escolha do cursinho, porque eu achei que falar só no Instagram muito rápido, às vezes, ficaria um pouco raso demais. E eu espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me chamar lá no Insta, é rafab.med. E espero encontrar vocês também no Med Grupo.